meu nome é Letícia Flecha, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale e continuamos aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está comigo aqui hoje é o reitor da Universidade Fevale, José Paulo da Rosa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Então, reitor, qual que é a importância da Feira do Livro aqui de Porto Alegre e também da presença da Universidade Fevale aqui? Bom, a Feira do Livro de Porto Alegre é a maior feira que a gente tem no estado. Uma feira que acontece aqui na Praça da Alfândega, no momento em que a primavera floresce as árvores daqui, então um espaço muito bonito. Nós vivenciamos, né, um momento em que as pessoas precisam ter contato com o livro, né, com o avanço da tecnologia, especialmente os jovens estão se afastando um pouco dos livros. A gente precisa, em eventos como esse, fazer com que os jovens tenham mais contato com os livros, e para a universidade estar presente nesse ambiente é muito importante. Nós precisamos fortalecer a marca da universidade, e também pelo fato de termos aqui em Porto Alegre um prédio de 7 andares, com uma série de empresas ligadas ao Fevale Tech Park, e o nosso polo de educação à distância, que oferece também uma série de alternativas de cursos, nos interessa que este público procure a universidade. Então, estar aqui presente com esse estande tem todas essas vantagens, além do fato de permitir que alguns cursos, como o de vocês, de jornalismo, exercitem aqui a sua atividade com esses podcasts e uma série de outras ações que a gente desenvolve, assim como permitimos aqui que alguns dos nossos professores fizessem o lançamento dos seus livros aqui no nosso espaço. Então, enxergamos uma série de vantagens à presença da universidade numa feira tão representativa como esta feira aqui do Livro de Porto Alegre. E existe alguma parceria assim com a feira para, quem sabe, trazer alguns livros para a biblioteca da universidade? A gente ficou sabendo também que a Fevale contribuiu com um livro da Ari, né? Sim. Então, tu pode falar um pouquinho sobre isso? Eu passei há pouco no estande da Ari, inclusive me deram de presente esse livro que conta a história da Ari, que tem o apoio da Fevale ali na sua produção. Então, nós procuramos estabelecer uma série de parcerias que envolvem não só a presença física, né, mas esta relação com a Ari, com a Feira do Livro, o Ledur, que é o presidente, a Sônia Zanqueta, que também organiza aqui o espaço. Eu conheço eles e eles já estiveram conosco lá na universidade. E a ideia é que a gente possa estar presente neste espaço de cultura, de leitura, de educação, que é o espaço da universidade. E a universidade, muito embora a sede seja em Novo Hamburgo, mas Novo Hamburgo está muito próximo de Porto Alegre. E nós precisamos estar inseridos em todos esses ambientes, daí essas tratativas com uma série de organismos aí para que a Fevale esteja presente. Como o senhor comentou, teve 2 lançamentos de livros de professores da universidade. Qual que é a importância de ter esses professores aqui publicando seus livros? Bom, a produção acadêmica ela é fundamental numa universidade. A universidade vive de ensino e pesquisa e precisa ter produção acadêmica, precisa escrever artigos, precisa escrever livros. Então, quando a gente propicia esse espaço, a gente incentiva que mais professores produzam conhecimento através de artigos, através de livros, através de pesquisas, e nós permitimos que esses livros fossem lançados aqui no nosso estande, exatamente para isso, para mostrar a produção científica dos professores da Fevale e incentivar que mais professores sigam esse caminho. E também a Feira do Livro é um espaço que incentiva a leitura, como comentamos. Então, qual que é a importância de incentivar a leitura nesse espaço tão tradicional das universidades estarem aqui contribuindo com isso? Bom, nós vivemos, acho que no mundo inteiro, um desafio bastante grande. Por algumas décadas atrás, alguns anos atrás, muitos países incentivaram o uso da tecnologia em sala de aula. Laboratórios de informática, tablets, todos os estudantes com tablet e tal.
Isso é importante, né? Eu acho que ter esse espaço de tecnologia dentro da escola, especialmente quando pega uma prefeitura municipal e uma rede de estudantes um pouco mais carente e que não tem, às vezes, em casa acesso a essa tecnologia, então ter dentro da escola é importante. Mas se observou no mundo inteiro que as crianças estavam desaprendendo. Quer dizer, o uso da tecnologia em excesso, o avanço das redes sociais, do Instagram, do TikTok, né, e uma série de outras que faz com que o jovem viva numa tela de celular, né, ou num computador e deixe os livros de lado. Então, em muitos países se observou que isso estava diminuindo a qualidade dos estudantes, da forma como eles se apropriam das competências necessárias. Então, muitos deles estão diminuindo o uso da tecnologia, muito embora tenha a tecnologia que é necessária, mas diminui e passa a desenvolver mais atividades lúdicas. O próprio celular foi uma grande discussão, mas veio uma legislação impedindo o uso do celular dentro da escola, dentro da sala de aula. E isso foi benéfico, quer dizer, os dados têm demonstrado de que isso é positivo. Então, ter uma feira do livro como essa faz essa retomada do contato com o físico, com o livro impresso, que as pesquisas têm demonstrado que são benéficas ao jovem, ao estudante e à pessoa adulta também. Então, é um papel também da universidade incentivar isso, incentivar o uso do livro, criar espaços onde os estudantes possam ter melhor acesso a um livro físico, ao contato com outros estudantes, né? E quando vem numa feira como essa, são tantos estandes, são tantos livros, são tantas alternativas e escritores circulando, né, nos motivando, servindo de referência, né? Esse é o tema, inclusive, da Fevale este ano, né? Referências impulsionam referências. Quando a gente vê os escritores aqui, são boas referências que nós temos. Então, estamos todos nesse desafio e, por isso, é importante uma feira do livro como essa. E a Fevale, ela participa cada vez mais de eventos educacionais que fomentam a cultura também, a ciência. Então, a Fevale vai continuar participando cada vez mais disso? Tem outros lugares que a gente vai ir? É nossa intenção, sim, estar presente, né? Nós estivemos, por exemplo, e foi um sucesso muito grande, a participação dos estudantes da Escola de Aplicação no Festival de Cinema de Gramado, né? Festival de Cinema de Gramado, eu estive lá acompanhando, os nossos estudantes foram premiados, os estudantes do ensino médio, né, nos curtas que foram apresentados lá. E a Fevale estava lá presente, incentivando, criando as condições para que os estudantes participassem. Estivemos presentes na Mostratec. A Mostratec é um grande evento que impulsiona, né, a pesquisa, os projetos para estudantes da educação básica, e nós estávamos presentes com o estande da universidade, com o estande da Escola da Aplicação e com um espaço onde os nossos estudantes também estavam apresentando seus projetos. Então, ampliamos a nossa participação neste evento e iniciamos a nossa participação lá no Festival de Cinema. Estamos aqui na Feira do Livro e uma série de outros espaços. É claro que tudo isso exige recursos, então faz parte também de um orçamento que precisamos controlar, mas é nossa intenção que a universidade esteja nesses movimentos, né, porque são espaços que têm a ver com a produção científica da universidade e tem um público que nos interessa que venha também para a universidade. E agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o senhor pode dar um recado diretamente para a Câmara, convidando as pessoas que estão passando aqui pela feira para visitar aqui, então, o estande da Fevale. Um primeiro momento, convidar as pessoas para vir na Feira do Livro, né? Ainda temos alguns dias pela frente aqui e a feira está muito boa. As árvores aqui estão iluminadas, né? Estão floridas, né? E temos aqui um ambiente com alguns cafés, restaurantes, espaços próximos aqui
que permite passar um dia, uma manhã, uma tarde, né? Então, venham até a Feira do Livro e dentro da Feira do Livro venham conhecer o espaço da Universidade Fevale. Quem sabe, né, se a equipe estiver aqui, gravar um podcast aqui, né, porque o pessoal está exercitando aqui com a nossa equipe de jornalismo. Então, aproveitem, venham à Feira do Livro e venham até o espaço da Fevale aqui em Porto Alegre. Então, reitor, eu agradeço muito a tua participação aqui no podcast On. Eu que agradeço e parabenizo pela condução tua, de toda a equipe, e que a gente siga, né, até o próximo final de semana, dando oportunidade que outros colegas estejam aqui gravando podcast, autografando livros e conhecendo o espaço que nós temos aqui na Feira do Livro. Muito obrigado. Obrigada. Então, neste episódio do Podcast On, conversamos com o reitor da Universidade Fevale, José Paulo da Rosa. Continue nos acompanhando aqui diretamente da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira e continuamos na Feira do Livro 2025 aqui em Porto Alegre. Vamos conversar agora com o escritor de Novo Hamburgo, Henrique Schneider. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Salve, Ramon. É uma alegria participar desse podcast e, muito especialmente, uma alegria participar dessa feira. Então, para dar mais foco, que hoje o nosso tempo está um pouco corrido, poderia falar um pouco sobre o seu livro A Memória das Rosas? Qual foi a inspiração? Memória das Rosas é o meu livro mais recente, é uma novela, certo? Publicar uma edição belíssima da editora LPM, certo? Uma capa maravilhosa, um cuidado gráfico excepcional, uma mancha, certo? Que convida para a leitura e eu espero que seja também uma leitura agradável, né? Certo? Mas ele é fundamentalmente uma delicada e, naquele período, muito corajosa história de amor, certo? Que se passa no início do século XX, num lugar que ainda não é cidade, né? Próximo de Porto Alegre, de ascendência alemã, e que luta, de alguma maneira, internamente, as forças de progresso, uma lógica de progresso e uma lógica conservadora lutam de alguma maneira entre si, certo? E nesse meio tempo, nesta luta, acontece a chegada da nova professora da Escola das Meninas, professora Catarina. Eu me lembro que no ano passado a gente chegou a conversar um pouquinho sobre 200 anos da imigração alemã, não aqui no Podcast On, em outro projeto. Sim. E tu sempre tem muita dessa ligação com os imigrantes, principalmente. O que te motiva mais a escrever sobre isso? Na verdade, com relação àqueles 200 anos, eu fui convidado pelo pessoal que estava fazendo aquela grande exposição de artes plásticas, não é? E como eu sou um apaixonado por artes plásticas, que inclusive a exposição aconteceu na Fevale, me pediram que eu escrevesse o texto de abertura da exposição, e eu fiz isso, né, com muita alegria, mas referenciando, sim, que a gente tem, claro, uma ascendência alemã muito forte, né, mas a gente não pode deixar de lembrar das outras culturas que fazem parte daquela cultura, que é a nossa cultura, que é a cultura que nos forma, né? Tem um ditado, uma expressão africana que é o Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, certo? E é necessário, então, o nós somos para que uma cultura forte esteja presente. Tem que ter propriedade, né? Exatamente, tá? Henrique, falando um pouco sobre a sua carreira, bem brevemente. Hoje a gente está aqui na Feira do Livro, tu está participando, vai ter sessão de autógrafos, acredito também? Sessão de autógrafos hoje, tem um papo meu agora, às 16 horas, com a Nani Rios, que é a livreira, queridíssima, a Nani, que é da Livraria Baleia também, certo? Então, às 16 horas tem, e depois, às 17 horas, tem uma sessão de autógrafos do A Memória das Rosas. A Memória das Rosas já teve lançamento. O lançamento foi aqui em Porto Alegre, na Livraria Universos, né? E depois em Novo Hamburgo também teve uma sessão de autógrafos grande. E ainda nessa importância da Feira do Livro, como que foi para o pequeno Henrique Schneider? Como foi a primeira vez que tu veio aqui na Feira do Livro? E qual que é a importância de participar? Para ti também, quem sabe, como uma forma de exemplo para outros escritores, pensando em Novo Hamburgo? Sabe, Ramon, eu não me lembro efetivamente qual foi a primeira vez que eu estive presente. Mas o que acontece é que desde que eu estive presente, todos os anos eu venho, né? E neste período, eu costumo brincar que nesse período do ano não tem lugar no mundo que eu queira estar mais do que em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu
eu sou um apaixonado por andar por esses lugares aqui, por andar por esses caminhos, descobrir balaios, descobrir livros de alguns amigos, de algumas amigas, certo? Eu sou muito mais um leitor do que um escritor, né? Então, eu garimpo, e um garimpador nas feiras, né? Certo? Eu já tive aqui duas vezes nessa feira hoje é a terceira vez, e, sei lá, acho que eu já comprei uns 10 livros. Só 10? Então, Eu quero ver uma coleção. Né? Então, é que eu tenho, bom, eu tenho livros em casa para ler até o fim da minha vida, livros que eu ainda não li, né? Livros que eu ainda não li para ler até o fim da minha vida, eu tenho, né? Então daqui a pouco tu vai começar a trazer livros para ler na Feira do Livro. Olha, eu estou, na verdade, já tenho caixas para doação de livros, porque eu acho que os livros precisam também viajar, né? Eu tenho um carinho muito grande por eles, mas tem alguns momentos que eles dizem, olha, esse aqui pode ir, né? Então, Henrique, obrigado por ter conversado com a gente aqui no Podcast On hoje. Gostaria de deixar um comentário final, um convite, ou talvez até um comentário final diretamente para a câmera? na verdade, o comentário que eu faço, eu acho que todo escritor, toda escritora, ele trabalha ele é sempre muito mais leitor do que escritor. Certo? A gente precisa, eu sempre costumo dizer, a gente consegue escrever um grande livro sem ser leitor. Certo? Quando a gente tem dentro de si uma grande história, enfim, né? Mas a gente não consegue desenvolver uma carreira literária sem ser um grande leitor. Então, nesse sentido, certo? Especialmente nesse lugar tão bonito, nessa mistura de árvore e livro, de gente e livro, de cor e livro, de vida e livro, certo? Quer dizer, o maior convite que se pode fazer agora, gente, vale a pena vir para a Feira do Livro de Porto Alegre. Vale a pena vir. Então fica esse o convite, vale a pena vir para a Feira de Porto Alegre. Exatamente. Obrigado, Henrique. Então, neste bloco, conversamos com o escritor de Novo Hamburgo, Henrique Schneider. E assim continue nos acompanhando diretamente da Feira do Livro 2025 aqui em Porto Alegre. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash, Liz Cardoso, Laura Stum, Riquelme Pereira, Misael Monserrat e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e continuamos diretamente da feira.